Vamos agora dar sequência aqui, Bezrat Hashem, mais um pouquinho do nosso livro Shmirat Lashon. A gente está aprendendo agora, Baruch Hashem, um pouquinho da parte boa, depois da gente receber algumas pancadas aqui do Hafetz Haim, quando ele traz todos os castigos, tanto nesse mundo quanto no mundo vindouro, daquele que faz Lashon Hará, daquele que não cuida das suas palavras e acaba usando as palavras para destruir, para ofender, para machucar as pessoas. A gente começou já na aula passada trazendo um pouquinho do benefício da pessoa que consegue chegar no nível de Shmirat Lashon, ele guarda as suas palavras, ele é cuidadoso com o que ele fala, ele usa as palavras para o bem, para construir, para ajudar as pessoas. A gente tem que saber que no julgamento, estamos chegando Bezrat Hashem em Rosh Hashanah, nosso julgamento ele vai ter um impacto muito grande com a nossa fala, as coisas que a gente falou durante o ano, as coisas que, como a gente usou, o maior dom, justamente o que diferencia o ser humano dos animais, que é a nossa palavra, a nossa capacidade de articular ideias e de expressar essas ideias. Se a gente usou isso para construir, para criar, ou Deus nos livre se a gente usou isso de uma maneira negativa e se a gente acabou destruindo vidas e todo o lado espiritual também que a gente sabe que é atingido. Quando a gente faz atos aqui embaixo, a gente imediatamente também causa nos mundos espirituais consequências ou positivas e a gente se torna sócios de Deus na criação ou negativos e a gente está destruindo, de certa maneira, tudo que Deus ele criou aqui no mundo. Então, vamos continuar. Bezelashon al-Shir HaKadosh, assim fala o Al-Shir HaKadosh, um grande comentarista da Torá, Ala Pasuk, Ve'aya al-Aron lesharet, Venishma kolo bevo'o elakodesh. O que é esse Pasuk aqui? Ele está falando, uma das roupas que o Cohen Gadol usava se chamava Meil. Então, Meil era uma roupa que era toda pintada de azul celeste, era uma roupa de lã tingida de azul celeste, e o que transformava essa roupa numa roupa especial, numa roupa diferente, era justamente a borda dela, essa bainha dela, que ela tinha sinos de ouro intercalado com alguns rimonim, algumas romãs feitas de lã, que era uma combinação de cores, então era um rimon colorido, então era um rimon, pamon, que era alternado essa romã, e esse pamon, esse sino de ouro, que toda vez que o Cohen Gadol ele caminhava, esse sino ele fazia barulho. Então, assim está escrito, quando o Aron for fazer o serviço, em especial, o serviço de entrar no Kodesh HaKodashim, que acontecia justamente no dia mais sagrado do ano, no dia de Yom Kippur, Venishma kolo bevo el HaKodesh, que fosse escutado esse som quando ele vai entrar no Kodesh. Aqui ele vai trazer uma explicação do Al-Shir, mais os nossos sábios, eles trazem uma outra explicação muito bonita, que antes de entrar no Kodesh HaKodashim, a gente precisa limpar as transgressões. O Cohen Gadol, ele como responsável do povo, ele tem que limpar as transgressões do povo. Então, fala o Talmud, vem a roupa que faz barulho e limpa a transgressão que faz barulho. Qual é a transgressão que faz barulho? O Lashon Hará. Então, esse Meil, justamente quando o Aron HaKohen, ele vai entrar, Cohen Gadol vai entrar no Kodesh HaKodashim, no dia mais sagrado do ano, a pessoa mais sagrada do povo judeu, vai entrar no lugar mais sagrado, no Kodesh HaKodashim, ele tem que entrar justamente com esse sino de ouro, porque esse sino vai fazer o barulho e vai lechaper, vai limpar pela transgressão de Lashon Hará. Mas o Al-Shir, ele fala o seguinte, Veu ki amenabel piv berelat tumah, Nivlat pé, aquele que suja a sua boca com a sujeira de falar palavrões, shaquetz e shaquetz pivo leshonó, a pessoa que torna a sua boca abominável. Infelizmente, hoje em dia,
é muito comum, a gente vai andando na rua, é até desagradável, como as pessoas falam palavrão, qualquer fechada que a pessoa toma no trânsito já fala um monte de palavrão, vai escutar um jogo de futebol, é palavrão saindo, é mais palavrão do que a pessoa consegue conter na boca dela. Então, ele fala vetaev e tavem, isso torna a pessoa asquerosa, estamos falando em termos espirituais, que asaam basis ledavarasur, porque isso transformou eles agora numa base de uma coisa proibida. Como uma pessoa ela vai poder estar diante de Hashem com uma boca tão suja, uma boca que saem palavras tão feias, essa pessoa, como que ela vai estar agora diante do Criador do mundo? E ele não pode levantar a sua voz e dizer Mizé, Nivzé, Arava Libo Lamod Lefanav, Levakesh Ratzon Alavonotav. Como pode ser que essa pessoa que falou tão feio agora está vindo pedir perdão pelas suas transgressões? Benivonivzé, com uma boca desprezível, Bekli Mehuar, com um utensílio horroroso, Muktzeh Mahmat Mius, uma coisa que é o que a gente chama no Shabat, o conceito de Muktzeh, é o conceito de coisas que a gente não pode mexer no Shabat, porque eles são coisas nojentas, por exemplo, restos de comida que ficaram na mesa, Vehen Luaita Eved Melech Haaretz, se essa pessoa ele fosse um servente de um rei de carne e osso, aí Maita Omed Lefanav Lecharto Al Shulchano Bekelim Mikelim Tsoim, será que algum servente teria coragem de servir um rei de carne e osso com utensílios sujos? Imagina, a gente já falou nas últimas aulas esse conceito de uma pessoa que passa o dia inteiro preparando as comidas mais gostosas para o rei, mas na hora de servir, eles servem utensílios que estão sujos. Então, não faz sentido realmente que a pessoa ela vai usar utensílios sujos aqui, utensílios imundos, para servir o rei, um rei de carne e osso. Muito mais, se a gente for servir a Hashem, Alot e Kalem, essa pessoa ela não vai ser humilhada, ela não vai se sentir humilhada realmente de estar servindo para o rei vai humilhar ela, o rei vai mandar ela embora, sai daqui, como que você está me servindo com utensílios sujos? Vegam hu beraash gadol, malach rasha yetzaveh lecha, e assim também, com ruído grande, assim está escrito, malach rasha yetzaveh lecha, eu vou ordenar contra vocês um anjo malvado, leamidcha bacherev, para te matar com uma espada, veato soná kalvahomer. Então, quer dizer, se um rei de carne e osso não aceitaria de jeito nenhum ser servido com pratos sujos, com utensílios, ele senta na mesa para almoçar, pode ser a comida mais gostosa, mas se os pratos estiverem sujos, ele vai ficar furioso e ele vai mandar matar agora essa pessoa, muito mais se isso com um Melech Basar Vadam, Harash ou Hershei Adamah, pessoa que vive aqui na terra, Lehevel Damah, pessoa que os reis de hoje em dia, infelizmente, que valor que tem verdadeiro esses reis, se você servir ele num utensílio que não é um utensílio caprichado, não é um utensílio limpo, o magamato itush natush, que arev et libcha leitader lifnei mishamar vehayaolam. Como você vai ter coragem agora de se apresentar diante do Rei dos Reis, aquele que criou o mundo, aquele que falou e o mundo foi criado através da sua fala, Asher legdulato, mim yakdoshim elionim ve'tartonim, besafá brura veneimá kdoshá, yekedai lamod lefanav ledaber eilav. Como que a gente vai poder estar diante de Hashem
implorar para ele, pedir para ele que ele perdoe a gente com a boca completamente suja. Kalva Homer ben Benoshel Kalva Homer, que akrivish veu ben Blial medaber elav betumatz fataim, alguém que vai falar com Hashem com os lábios impuros, com a boca suja, que pirra shalarta beraat nevlata pé vatimaes, e a pessoa sujou a boca com palavrões, com palavras feias, com palavras não adequadas. Como a gente falou, hoje em dia, infelizmente, a gente vê a juventude, para eles é normal, talvez é até bacana. A pessoa, quanto mais palavrão, mais ele se sente incluído na turma, mais ele se sente à vontade, ele sente que ele pertence ao grupo. Quanto mais palavrão ele fala, ele é uma pessoa mais descolada. Mal essa pessoa sabe a destruição que ele está causando. O meaino leir samta liberra ledaber eilav velomar lefanav aleluká bp dover nevalá, como você vem falar com Deus, até mesmo louvar Hashem, falar aleluká, que seja louvado o nome de Deus, com a boca completamente suja. Vê, oi lá leotobuchá, que vergonha que vai ser para a pessoa que tavô beit Hashem velonimnata mileavi abit meiraglaim bamigdash, uma pessoa que Deus nos livre, mas olha a comparação que o Hafetz Haim está trazendo. É como se alguém entrasse no Beit HaMikdash carregando, desculpem a expressão, mas carregando um pinico cheio de sujeira, está entrando no Beit HaMikdash com isso, mipnei akavod shochen sham, perante o Criador do Universo, ve'anatoli retcher paterra, que tafor klisharet. Então, a gente está transformando a grande vergonha aqui, que a boca ela é sagrada, e a gente transformou, através do mau uso dela, a nossa boca numa coisa asquerosa, sarbo sichat chulim, quando a gente fala besteiras, bosh no meod lealel boet Hashem, e a gente vai acabar transformando essa ferramenta, que era algo louvável, numa vergonha, que mamar omer miten ve'ayali shnei piot, echad ledaber bo tzorkei beiti, ve'echad ledaber bo im koni. Então, tem aqui o Talmud, fala de um grande sábio, que ele comentou uma vez que ele gostaria de ter duas bocas, uma só para falar coisas sagradas e uma para falar coisas mundanas. E responderam para ele, olha, tem que tomar cuidado, que talvez se tivesse duas bocas, ia acabar usando as duas para falar besteira, e a transgressão também seria em dobro. Magamato asher bepe tameh yaror lefanach barach levakesh ratzon. Como que a gente vai chegar com a boca tão suja para pedir agora perdão para Hashem, que eri ele ratzon amarav, como que a nossa fala ela pode ser recebida de uma forma positiva? Imasanegor ou a categor, se a gente transformou, a gente falou Mina Shamayim, a gente falou sobre isso ontem, quando a gente faz uma mitzvah, mas que ela vem através de uma transgressão, eu estou transformando aqui um anjo que poderia ser um anjo de defesa num anjo de acusação. O Bedabrach Bo Yelechale Maskiravon. Toda vez que a gente fala com Hashem, na verdade a nossa boca, que deveria ser um utensílio de serviço para Deus, é um lembrete que infelizmente a gente fez muitas transgressões. Então, a gente, Bezrat Hashem, uma das coisas principais que a gente tem que fazer tchuvá antes de Rosh Hashanah, antes de Yom Kippur, é o nosso dibur, a nossa fala, porque a gente fala o dia inteiro e é uma das áreas na vida que a gente mais tropeça e é onde a gente, Bezrat Hashem, mais precisa, bemet, na verdade, consertar. Então, ele fala aqui, Kasher dibur sheu nimshal elameil. Então, como a nossa fala, que ele é comparado com essa roupa com o sino, shedibarnu bo lemala, que a gente trouxe esse versículo da Torá, Ye alaron lesharet boet Hashem, ele vai vestir essa roupa para poder servir Hashem, velo lemasheu
Efro, e não a gente usar nossa boca, Deus nos livre para ir contra Deus, para que seja uma fonte de vergonha. Venishma kolô, se eu usar minha voz para servir a Hashem, ela vai ser escutada, a voz dela. Qual que é a voz? A nossa tefilá. Bevoô ela kodesh ledaber itoit barach, quando a gente vai no Beit HaKnesset, a gente vai no Kodesh falar com Hashem. Se a gente quer que as nossas palavras elas sejam escutadas, elas tenham um efeito de despertar a misericórdia de Hashem, a gente precisa estar com a nossa boca limpa, Mashenkem e mitape halila. E se a gente fizer o contrário, Deus nos livre. O que vai ser da nossa tefilá de Rosh Hashanah e Yom Kippur? Se a gente não tiver feito tchuvá, se a gente não tiver limpado nossa boca, e a gente sabe que parte principal da tchuvá é Kabbalah Leatid, a gente receber que a gente quer mudar, a gente quer consertar, a gente quer viver de uma maneira diferente. Olha, Hashem, eu errei tanto até agora porque eu não sabia, eu não conhecia. Baruch Hashem, esse ano a gente estudou aqui o Sefer Shmirat HaLashon. Hashem, a gente vai continuar estudando no ano que vem e a gente vai receber, que a gente vai mudar, a gente vai melhorar, a gente quer crescer nessa área. Se a gente chegar para Hashem em Rosh Hashanah com essa certeza, com esse compromisso, certeza que Hashem ele vai ajudar, que a gente possa receber bons decretos. Ve'amru Chazal eino dome hevel piv sheyesh bohet lehevel pi shein bohet. Os nossos sábios já ensinaram que não se compara uma boca que não tem transgressões com uma boca que já cometeu transgressões. Afilo mishekil que rakli famim. Mesmo que seja uma pessoa que só às vezes ele dá uma tropeçada no mau uso da fala, derech mikre, ocasionalmente, como a gente já falou anteriormente, pior ainda, pessoas que estão acostumadas, que tiraram já o freio do Irat Shamayim, do temor a Deus, que ajuda que a gente não tropece, que a gente não caia aqui nas transgressões. Kol ze afilo mekulkal piv beshiar diburim asurim, vekol sheken beisur lashon hara urehilut. Então, isso se aplica, mesmo que ele fez qualquer outra, ele estragou a fala dele com qualquer uma das transgressões associadas com mau uso da fala, mas em especial o lashon hara e urehilut, falar mal das pessoas, denegrir, fofoca, jogar umas pessoas contra outras, causar ódio gratuito entre as pessoas, bevadai megarea baze beyoter etatfilah shemitpalel acharkach. Certeza que essa pessoa vai estar diminuindo o poder da tefilá dela. A nossa tefilá tem uma força que a gente não tem ideia. As nossas palavras podem subir até o trono celestial, mas se a gente estragar, a gente está tirando a força da nossa tefilá. Enquanto a pessoa não fizer tchuvá, as tefilot não sobem no Shamayim. Quantas coisas que a gente está precisando e que a gente está pedindo para Hashem, rezando para refuah shleimah, para ter cura para uma pessoa que está com uma doença, e a outra pessoa que está precisando de parnassá, de sustento, e a outra pessoa que está precisando de shidurim, e o outro que está precisando que não consegue ter filhos, e a gente faz tefilá por essa pessoa. É uma pena agora a gente entender que pode ser que essas tefilot não estão nem chegando lá em cima, enquanto a gente não fizer tchuvá do mau uso da nossa fala, talvez a nossa tefilá não está nem subindo para o Shamayim. Como a gente já explicou, Beshem Zohar HaKadosh, a gente trouxe várias citações do Zohar HaKadosh sobre os impedimentos da nossa tefilá por causa do lashon hara. Venuchal lomar dezeu kavanat hakatuv bekoelet. Talvez dá para a gente explicar que essa é a intenção das palavras de Shlomo HaMelech no livro dele Koelet, Re'e et Maseh Elokim, veja os atos de Hashem,
Kimi yuchal letaken et asher ifto. Quem pode consertar o que ficou torto? Pirush, qual que é a explicação dessas palavras de Shlomo Amelech? Tem neinecha velibecha aladvarim haelokiim vehem haichalot hakochot veorot haelyonim shenasu al yadecha lemala. Presta atenção nas coisas divinas, nos santuários sagrados, nas luzes celestiais que foram feitas por você lá em cima. Dehainu aledei a Torá via mitzvot shelcha. Toda palavra de Torá, toda mitzvah que a gente cumpre, a gente não consegue enxergar, senão a gente já perdeu o livre-arbítrio. O que isso causa nos mundos espirituais? Quanta luz, quantas coisas sagradas a gente causa nos mundos espirituais, cada palavra de Torá, cada mitzvah que a gente faz. Sheiu nasim begeder ashleimut. Elas podem, imagina, se essa luz é uma luz feita com perfeição, bekola hanota nitzrachot lezé, com toda a preparação necessária, vegam beklei umanut nekiim, também com ferramentas limpas, que niskar leel, como a gente mencionou, a nossa boca estando limpa, cada palavra de Torá, cada tefilá, cada mitzvah que a gente fez, uau! Quanta luz isso está criando nos mundos espirituais! Quem vai poder consertar o que ficou torto? Pirush, imtekalkelem. Agora, se a gente estragar a boca, quer dizer, se a gente não usa da maneira correta, Chas v'shalom, isharu leolam gumim mekulkalim. Tudo que a gente está construindo nos mundos espirituais podem acabar ficando estragados para sempre, defeituosos. Veiu lecha mized dagal lamit vetzart midi. A pessoa vai ficar para sempre preocupado que ele podia ter criado coisas lindas, maravilhosas, perfeitas, e ele criou coisas estragadas e tortas. Quanto sofrimento que vai vir eterno para essa pessoa. Bezachro sheatzluto garam kolzé, quando ele entender que a preguiça dele causou tudo isso. Por que preguiça? Mina Shamayim, a gente também está estudando no nosso livro Mesilat Yesharim, que muitas midot ruins, muitos traços de caráter ruins, vêm, na verdade, da preguiça. A preguiça da pessoa estudar, preguiça da pessoa conhecer, preguiça da pessoa se trabalhar. Não é fácil. A gente tem que fazer um trabalho constante de limpeza espiritual, de trabalho, de melhoria. A gente não vai melhorar do dia para a noite. Eu escutei essa semana, olha que incrível, Urashi, que é o famoso comentarista da Torá, que ele comentou todo o Rumash, os 5 livros da Torá, ele comentou todos os Neviim, Ktuvim, todas as escrituras e os profetas, ele comentou todo o Talmud, quer dizer, ele viveu 60 anos de vida e ele fez um trabalho que precisaria de umas 5 vidas, ele conseguiu fazer. Escutei essa semana que antes de fazer os comentários do Rumash, Urashi jejuou 613 dias. Jejum, ele comia alguma coisa de manhã e só voltava a comer de noite. Ele comia de madrugada alguma coisa e só voltava a comer no jantar daquele dia. Ele jejuava durante o dia inteiro, 613 dias. Ele parava, obviamente, no Shabat, nos Hagim, mas ele fez jejuns para mostrar para Deus que ele quer ser um cli, ele quer ser um utensílio para trazer Torá para o mundo. Então, a gente sabe que para conseguir grandes coisas, a gente precisa de grandes esforços. Então, não é fácil, e a preguiça não deixa a gente investir, a gente crescer, a gente estudar, e a gente vai olhar depois e vai ser uma pena o que eu poderia ter criado e a gente estragou porque a gente não se cuidou. E as construções espirituais, elas não são que nem as construções físicas. Aqui no mundo material, se pegar um mestre de obra horrível, fez a obra meio errada, a parede não ficou boa, o serviço não está bem feito, não tem problema, contrata outro e ele vai refazer, ele vai tirar o pedaço que não está bom e vai fazer de novo, ele vai consertar.
Lo ken beinaneinu, mas nos assuntos espirituais a coisa não funciona assim. Atarlita nirtze, que mamaratana bavot e meina nili. Aqui não tem ninguém que pode consertar fora nós mesmos. Se eu não for por mim, quem vai ser por mim? Vezel shekatuv ki mi yuhal. Quem pode consertar o que está torto, a não ser você mesmo? Só nós mesmos podemos consertar os nossos erros, começando a cuidar da nossa boca, começando a se preocupar com a honra dos outros. Eu estou bravo com ele, então acalma, não sai falando mal da pessoa, não sai denegrindo, não sai destruindo as reputações. Isso, em última instância, faz mal para a gente mesmo. Inami, Mase Elokim Kepshuto, Asiat Eichalot Akdusha Ve'amalachim, Ve'ashakadosh Baruch Hu Ose Mahmat HaTorah Ve'amitzvot Mekayimim Israel Bezeolam. Uma outra explicação aqui também desse versículo do Shlomo Amelech, atos de Hashem, não são atos que a gente faz como atos de Hashem, e sim os próprios atos de Hashem, que ele cria nos mundos espirituais, e Deus nos livre, se a gente faz mau uso da palavra, a gente pode estar destruindo o que Deus criou. Ele deu para a gente essa força, essa possibilidade. Óbvio que ele não quer, ele quer sócios na criação, não sócios na destruição, mas a gente tem esse livre-arbítrio. Ayotze mikol dvareinu, shaledei shmirat lashon kadin. Se a gente conseguir guardar nossas palavras como a Torá quer da gente, Zorre Adam Lekadesh et Koach HaDibur Shelo, a gente vai estar santificando o poder da nossa fala. A gente vai estar, Bezrat Hashem, com uma ferramenta que pode atingir os níveis espirituais mais elevados. Ve'as Torato Tfilato Itkablu Lemala. Dessa maneira, a tfilá da pessoa, o estudo da Torá da pessoa, certamente vai ser recebido com alegria lá nos mundos espirituais. Bezrat Hashem, que seja uma das Kabbalot, uma das coisas que a gente vai receber para o nosso Rosh Hashanah. Hashem, meu ano vai ser diferente, eu estou estudando, já explicamos isso, Baruch Hashem. Tem uma definição dos Balei Lashon Hara. Quem é um Bal Lashon Hara? Aquele que não tem freios na boca. O simples fato de eu estar estudando, todo mundo que está ouvindo essas aulas, que está se esforçando, que está querendo melhorar, automaticamente ele já saiu dessa categoria de Bal Lashon Hara. Olha, é alguém que está se esforçando, estou pegando 1 hora da minha semana, estou escutando as aulas, estou refletindo, Deus, eu quero melhorar, já não é mais um Bal Lashon Hara. Não que a gente, os tropeços, como ele acabou de trazer aqui, tropeços ocasionais também são graves. Óbvio que também disso a gente, Bezrat Hashem, vai conseguir evitar, vai conseguir crescer, mas que pelo menos a gente já mostre para Deus, eu quero mais, eu vou me esforçar. Para quem puder, tem vários livros em português, a gente já não tem nem mais, hoje em dia, desculpa, mas eu queria um livro, tem vários livros, com lições diárias de Shmirat HaLashon, com ensinamentos de como cuidar das palavras, que a gente faça disso algo constante na nossa vida, um estudo todos os dias, que seja 10 minutos, 15 minutos do nosso dia para nossas melhorias espirituais, e com isso a gente vai garantindo que nossa tefilá é melhor, nossa Torá é melhor, e a gente vai ter um contato com Hashem muito, muito mais puro e muito mais sagrado. Vamos agora para a segunda parte da nossa aula. Vamos trazer um pouquinho aqui de ensinamentos na prática. A gente está nos capítulos que falam sobre a Rehilut. Rehilut, a gente já explicou nas aulas passadas, é a fofoca. É a gente jogar uma pessoa contra a outra. Olha o que o fulano fez contra você. Olha o que ele falou sobre você. Então, a gente já está mostrando a grande perda, o grande estrago que isso pode causar, ódio entre as pessoas, vai ter brigas, machlokot, discussões, tudo por causa da nossa Rehilut,
da nossa fofoca de jogar pessoas umas contra as outras. Se é sobre um Talmid Chacham, um grande estudioso de Torá, a transgressão é muito maior por alguns motivos. Então, veio alguém e falou para o amigo, para o fulano, olha, fulano, você não tem ideia o que o rabino falou sobre você. O rabino falou mal de você lá na sinagoga, você precisa ver o que ele falou. Isso é rehilut sobre um Talmid Chacham, sobre um grande estudante de Torá. Por que isso é tão grave? Primeiro, a gente sabe que existe uma diferença no Lashon Hara, se é Lashon Hara ou se é Motzi Shemra. Lashon Hara é falar mal de alguém com coisas verdadeiras, coisas que realmente um defeito, um erro que a pessoa realmente fez, isso já é proibido. Mas pior ainda é o Motzi Shemra, quando você fala uma coisa que é mentira. Se você está falando sobre um Talmid Chacham, um grande estudioso de Torá, as chances de você estar falando mentira são muito grandes, porque o Talmid Chacham, ele conhece as alahot, pode ser que ele está falando de maneira permitida. Isso que ele falou mal do fulano, ele falou com permissão da Torá, porque o fulano está fazendo uma coisa errada e ele quer que as pessoas não aprendam com os maus atos desse fulano. Agora que você está fazendo rehilut, você ainda está agora como se aquele Talmid Chacham tivesse fazendo uma transgressão, e isso é uma mentira. E mesmo que o Talmid Chacham, ele errou, e pode acontecer, ninguém é infalível, ainda assim é rehilut, é errado. Então, se for mentira, é pior ainda, é ainda mais grave, e mesmo que não seja mentira, rehilut, como Lashon Hara, é proibido mesmo que seja verdade o que aconteceu. Outro ponto também, que é pior ainda você fazer rehilut sobre um Talmid Chacham, é que a gente tem uma mitzvah de honrar os Talmidei Chachamim, os grandes sábios da Torá. A gente viu há poucas parashiot, Parashá Shoftim, a Torá, ela ressalta que a gente deve sempre ter contato com os grandes sábios de cada geração, se orientar com eles, toda pergunta, toda discussão que tem, escutar a opinião dos Talmidei Chachamim, a gente deve estar conectado com eles para aprender dos atos dele, olha como eles se comportam, não só com as palavras de um Talmid Chacham, mas com o comportamento. Então tem uma mitzvah da gente estar grudado com eles, Shimush Talmidei Chachamim, que a gente possa literalmente estar servindo os grandes sábios de Torá para aprender através dos atos da pessoa, dos pequenos detalhes do dia a dia. A gente pode aprender coisas incríveis da Torá com o comportamento. Quando a pessoa está fazendo o rehilut de um Talmid Chacham, ele está impedindo que as pessoas se conectem com os Talmidei Chachamim, façam com que as pessoas vão ter raiva desse Talmid Chacham, ao invés de aprender coisas boas, vão, ao contrário, vão odiar e vão evitar aquele Talmid Chacham, não vão mais querer ir nas aulas dele, não vão mais querer ter contato com ele, e a gente está perdendo aqui essa mitzvah de aprender com as atitudes, de estar próximo dos Talmidei Chachamim. E um terceiro ponto, quando você fala que um Talmid Chacham falou mal de alguém, isso normalmente causa ainda mais indignação. Então, você virar para o fulano e falar, olha, o rabino lá da sinagoga falou mal de você, uau, ele vai pegar isso muito mais pesado. Não acredito, o rabino falou isso, esse rabino não vale nada, ele vai ser muito mais pesado do que se fosse alguém não importante, ou alguém ignorante. Ah, essa pessoa ignorante falou mal de mim, não estou nem aí. Não, mas o rabino da sinagoga, uau, agora pegou pesado, agora ele vai realmente ficar com muita raiva e as consequências podem ser ainda mais graves. Vou dar um exemplo, falou que o rabino da sinagoga falou mal de alguém importante, essa pessoa para de doar para a sinagoga e todos os amigos dele, ele agora vai começar uma corrente de Lashon Hara e várias pessoas também param de doar para a sinagoga já não consegue mais fazer atividades porque perdeu muitos doadores, tudo por causa daquela rehilut, que a pessoa ficou tão enfurecida que tomou atitudes completamente desmedidas e que agora estão tendo consequências graves. Então, a gente, Bezrat Hashem, deve evitar de rehilut, e mais ainda quando envolve
Talmidei Chachamim, estudantes de Torá, porque as consequências podem ser ainda piores. Aqui, de novo, tem várias coisas que o Yetzer tenta enganar a gente. Uma das enganações do Yetzer é falar Ehilut para os parentes da pessoa difamada. Tem gente que acha que não, os parentes não tem problema, mas Ehilut, por exemplo, virar para a esposa de alguém e falar, olha, você não sabe o que o fulano falou sobre o seu marido. Quer dizer, não tem permissão nenhuma, e não só que não tem permissão, aqui também tem um lado que vai ser ainda mais grave, porque é certeza que os parentes que gostam dessa pessoa agora vão tomar as dores dele, vão ficar ainda mais doídos e vão querer se vingar, vão acabar agora fazendo lashon hará dessa pessoa. A coisa vai tomar proporções ainda piores. Então, quem achou que era permitido, saiba que é o contrário. Aqui você pode causar ainda mais ódio, ainda mais consequências negativas. Outro erro clássico, que muita gente fala, não tem problema de lashon hará com goim. Então, já explicamos que, pela Torá, o lashon hará realmente é uma lei dentro do povo judeu, já que entre os outros povos não existe a proibição do lashon hará, então a gente também não teria, pela Torá, a proibição de falar de alguém dos outros povos. Mas o Hafetz Haim, garanto que nunca falou lashon hará nem de alguém que é Yehudi, nem de alguém que não é Yehudi. A gente tem que respeitar cada pessoa, não importa se ele é do nosso povo, se não é do nosso povo. Todo mundo foi criado Betzelem Elokim, a imagem e semelhança de Deus, e a gente tem uma obrigação muito grande de santificar o nome de Deus, de tratar cada pessoa com o respeito que ela merece. Então, mesmo que a gente não tenha a obrigação da Torá, é uma conduta que certamente a Torá ela quer da gente. Mas muita gente acaba se apoiando, olha, não tem proibição da Torá de falar para uma pessoa que não é Yehudi, e vai cair num erro gravíssimo. Quando faz rehilut para alguém que não é Yehudi, a pessoa acha que não tem problema. Então, eu vou falar mal de um Yehudi para alguém que não é Yehudi. O que acontece? Vira para alguém que não é Yehudi e fala, olha, você não sabe o que esse Yehudi falou sobre você ou fez contra você. E acha que não está fazendo nada de errado. Não só é transgressão, pode ser ainda mais grave. A gente não tem ideia as consequências que vão acontecer disso. A pessoa pode querer se vingar. Quando você fala para um Yehudi, e ele é uma pessoa que cumpre Torá e Mitzvot, pode ser que essa pessoa, antes de tomar uma atitude, ele vai perguntar para o rabino, ele vai querer saber o que fazer. Se você falar essa informação para alguém que não é Yehudi, ele pode querer se vingar, fazer a justiça com as próprias mãos e pode causar muito sofrimento para aquele Yehudi, perdas, danos, e a gente não tem ideia até onde pode chegar a raiva dessa pessoa e os danos que ele pode causar para esse Yehudi. Então, fazer rehilut para alguém que não é judeu sobre um judeu, você não sabe o que aquele judeu falou de você ou fez para você, isso é proibidíssimo, não tem permissão nenhuma, não confundam que não tem aqui a transgressão da Torá de alguém falar alguma coisa de alguém que não é judeu, com essa proibição, que é uma proibição da Torá, de fazer rehilut sobre um judeu para alguém que não é judeu. Isso é proibido e é gravíssimo a gente falar isso. E, para a gente terminar esse capítulo, vamos falar sobre a rehilut, que foi contada por pessoas confiáveis. Será que a gente pode acreditar? Vem alguém muito confiável e vira para a gente e fala, olha, você não sabe o que eu acabei de escutar, o que o fulano está falando sobre você. Quem é essa pessoa que vem contar para a gente? Os pais, um amigo muito próximo, um professor, pessoas de confiança, pessoas que a gente coloca a mão no fogo por elas. Se essas pessoas que estão contando, o que a gente poderia pensar? Que pode acreditar, certeza que a gente pode receber essas palavras e acreditar. É proibido acreditar em rehilut, qualquer tipo de fofoca, independente de quem está falando, não importa
se é um amigo próximo, se é um parente, se é os próprios pais da pessoa que estão falando, é proibido. Tem aqui uma mitzvah, óbvio que a gente tem que saber como fazer isso, mas dentro de casa é muito comum, entre marido e esposa, que acabem falando aqui, lashon hará dentro de casa. Ai, querido, você não sabe, hoje eu estava lá no escritório, vê se pode, o fulano estava falando mal de você, e as pessoas acham que é normal, é conversa de marido e esposa em casa. Não é normal, é transgressão fazer isso, e é mitzvah do marido e da esposa chamar a atenção do seu cônjuge. Ele tem que chamar a atenção, o marido tem que chamar a atenção da esposa, e a esposa tem que chamar a atenção do marido. Quando um dos dois começa dentro de casa a fazer lashon hará, tem que chamar a atenção da pessoa, não pode. Isso é um dos papéis do marido e da esposa, ajudarem o seu companheiro de vida a não transgredirem, não ficar apoiando. Me conta mais. Você está colocando um tropeço na frente do teu próprio marido, na frente da tua esposa. A mitzvah é você chamar atenção, óbvio, com respeito. Ninguém está falando aqui de gritar, de falar para a esposa, para o marido, fecha a boca, isso é lashon hará. Não é dessa maneira, mas explicar, olha, não vamos falar, eu prefiro que você nem me conte, porque senão vai acabar sendo rehilut, eu vou acabar odiando a pessoa. Não vamos falar sobre isso, fala de uma maneira bonita, explica. Às vezes o marido e a esposa não sabem alahá, não sabem como lidar com a situação, e a gente pode ensinar, a gente pode ter uma oportunidade de ajudar os nossos maridos e esposas a não caírem nesse tipo de transgressão. Vamos continuar agora o próximo capítulo, capítulo 8. Lembrando, a gente já falou esse lembrete em algumas aulas, a gente está seguindo a ordem aqui desse livro, Guarde a Sua Fala, do Rabino Zelig Pliskin, que é maravilhoso. Ele vai trazendo vários exemplos para ilustrar cada um dos ensinamentos. Então, agora, no capítulo 8, a gente vai falar sobre Avak Rehilut, da mesma maneira que a gente já falou aqui nas nossas aulas sobre o Avak lashon hará, existe também o Avak Rehilut. O que é Avak? Literalmente é pó. Então, é o pó da fofoca. O que significa? Quem lembra do Avak lashon hará, a gente explicou que são coisas que não são lashon hará explicitamente, mas que a pessoa deixa no ar um lashon hará. Então, a pessoa ela fala uma frase do tipo, naquela casa o forno está sempre ligado, né? Quer dizer, é uma frase que deixa entender que, olha, são glutões, não param de comer naquela casa. Eu não falei nada, não falei que eles são glutões, só falei que naquela casa o tempo inteiro está ligado lá o forno da casa. Mas é um avak lashon hará. Você jogou um pó de lashon hará aqui, deixou a entender, ou aquela clássica frase, olha, nem vou te contar o que eu sei do fulano, porque vai ser lashon hará. Isso já é avak lashon hará. Você já jogou no ar que tem alguma coisa errada, isso também é uma proibição da Torá. Então, a mesma coisa aqui vai se aplicar no avak rehilut. O que seria o avak rehilut? São formas de fofoca, que não é uma rehilut propriamente dita, não é uma rehilut mamash, mas que também é proibido porque você vai estar aludindo, de certa maneira, que a pessoa fez ou falou alguma coisa contra você. Então, por exemplo, ele traz aqui alguns exemplos interessantes. Você falar para uma pessoa, olha, eu estava na reunião ontem, você precisa ver a cara do fulano quando eu mencionei o seu nome, você precisa ver a cara feia que ele fez. Então, quer dizer, aqui, de novo, ficou aqui no ar, se o cara fez cara feia, eu não estou falando que ele falou nada, que ele fez nada, mas simplesmente você descrever a cara do sujeito quando o nome do outro foi mencionado, isso já é avak lashon hará. Ou também a frase clássica de avak rehilut aqui, que fala, olha, ontem encontrei a fulana, e a fulana ela falou que ela queria falar uma coisa muito engraçada sobre você, mas que ela não podia contar porque era lashon hará. Então, de novo, você está jogando no ar aqui, certeza, esse pozinho pode causar brigas, pode causar desunião,
a pessoa agora vai querer tirar satisfação. Espera aí, o que você queria falar de mim que era tão engraçado? Não, mas quem falou isso? A fulana. Uau, olha como essa transgressão pode virar uma bola de neve, porque agora ela vai ficar brava com a fulana. Para que a fulana foi falar isso? Então, cuidado com a boca. A gente pode causar muita desunião, muita briga com comentários cotidianos, mas todo o problema é não parar para pensar. Precisamos pensar antes de falar, não depois. Pensa se vale a pena o que você está pensando em falar, se vale a pena ser falado, senão a gente pode, muitas vezes, errar e aí já não tem muito como consertar. Até mesmo um elogio pode ser avak rehilut. Por exemplo, se o elogio pode fazer com que a pessoa que escutou fique com raiva da pessoa elogiada, isso é avak rehilut. Por exemplo, 2 sócios de uma empresa, eu viro para um dos sócios e falo, olha, você não sabe como o teu sócio é tzadik, ele me deixou ficar sem pagar uma das parcelas da minha dívida que eu tenho com a empresa. Espera aí, os sócios não tinham falado entre eles? Isso que ele deixou o cara ficar sem pagar, o outro sócio vai ficar louco da vida. Eu não falei nada que denigre a pessoa, que joga um contra o outro abertamente, mas essa informação pode causar uma briga entre os sócios. A mesma coisa entre marido e mulher. Vem alguém e fala para a esposa, uau, como seu marido é tzadik, nunca imaginei que ele ia me dar tanto dinheiro de tzedakah. E a esposa fica brava. Uau, ontem eu pedi para ele tzedakah para dar para uma pessoa, ele falou que ele não tem dinheiro, por que ele não me contou que ele já tinha dado para outra pessoa? Você acabou de causar um problema entre marido e mulher. Então, temos que tomar cuidado. Não é rehilut mamash, só que é avak rehilut. Às vezes até informações que não tem nada de denegrir, não tem nada de negativo, também pode ser avak rehilut. Por exemplo, a gente falar, olha, essa pessoa ele é muito tzadik, essa pessoa ela me convida sempre para Shabbat. E quem está escutando fala, como assim? Toda semana eu peço, ela fala que não tem recebido convidados na casa dela e você está indo toda semana, acabou de criar aí uma briga entre 2 pessoas, essa pessoa vai ficar super ofendida por uma informação que não tinha nada de negativo, mas vamos acostumar a não falar sobre pessoas, porque falar sobre pessoas, a gente está correndo risco de falar coisas negativas que podem denegrir, que podem machucar, que podem causar brigas. Toma cuidado para falar sobre pessoas. Quando alguém também ele está se negando a te fazer um favor, a gente nunca pode falar, mas peraí, como que você não vai me fazer? O Reuven falou que você faz para ele toda hora esse favor, você vai pedir dinheiro emprestado para alguém, ai, desculpa, não posso emprestar. Como assim o Reuven fala que você vira e mexe, empresta dinheiro para ele, você vai causar mal-estar entre a pessoa e o Reuven. Para que o Reuven tinha que contar para os outros? Não vou mais emprestar para ele agora também. Você acabou de causar um problema para o Reuven. Por que tinha que falar para a pessoa? Ah, mas para o Reuven você empresta. Então, também, a avak lashon hará, que pode causar problemas. Isso pode acontecer numa empresa, ele traz aqui como exemplo, numa empresa que um funcionário, ele recebeu um aumento. E o chefe falou, olha, por favor, não comenta com os outros funcionários, porque eu não dei esse aumento para mais ninguém. Eu estou contente com o teu trabalho, eu quero te dar esse aumento. Essa pessoa não aguenta, ele não consegue guardar segredo, e ele conta para o amigo vai tirar satisfação. Ah, peraí, por que você deu aumento para o fulano e não deu para mim? Você acabou de criar um problema, porque agora o chefe vai ficar com raiva lá do fulano, eu pedi para ele não contar para ninguém, ele contou para outro funcionário, agora o funcionário vai ficar bravo comigo, não vai mais trabalhar direito, tudo por causa dele. Essa pessoa fez avak rehilut. Ele não falou nada negativo, olha, esse cara fez ou falou contra você, mas isso que ele foi reclamar e mencionou o nome do amigo, ele está causando problema. Se ele falasse, por exemplo, olha, eu acabei sabendo sem querer, eu vi em cima da mesa, o fulano, ele esqueceu o detalhamento do pagamento dele em cima da mesa, eu vi que ele recebeu um aumento, também quero,
tudo bem, não é? Você não está criando, mas você falar, fulano me contou que ele recebeu um aumento, aqui você está causando certeza que o dono da empresa vai ficar bravo com aquela pessoa que acabou contando que ele recebeu o aumento. Outro exemplo aqui também, que mesmo que não tenha absolutamente nenhuma informação negativa, mas que a pessoa, se ela soubesse que foi falado isso sobre ela, ela ficaria chateada. Isso também é avak rehilut, e tem um exemplo disso incrível na própria Torá. Quando Sará escutou os anjos falando, ela não sabia que eram anjos, ela achou que eram beduínos perdidos lá no meio do deserto, falando que ela vai ter um filho. Então, a Sará, ela deu risada, falou, peraí, como assim? Eu já estou velha, eu já estou com 90 anos, meu marido, mais ainda, ele está com 99 anos, como ele vai ter filho com essa idade? E ela deu risada, ela achou que era um absurdo. Deus chama a atenção de Abraham, fala, Abraham, tua esposa não tem emuná, vai lá chamar a atenção dela, porque ela deu risada. Quando ela escutou que ela vai ter um filho, ela falou, ué, eu tô velha, como eu vou ter filho? Espera aí, por que Deus não falou a frase completa de Sará? Sará falou, eu tô velha e meu marido também tá velho. Isso Deus não falou que meu marido tá velho. Seria avak lashonará. Se Hashem falasse isso, seria avak lashonará. Porque Abraham Avinu ia ficar chateado. Peraí, eu tô velho. Abraham tinha quase 100 anos. Qual o problema? Velho não é uma coisa negativa falar que alguém está ficando velho, principalmente se é alguém com 100 anos de idade. Alguém vai se ofender? Ah, você está velho? 100 anos de idade já é alguém que está ficando velho. Mas isso Deus ele entendeu, que mesmo que o Abraham, no nível espiritual dele, não vai ficar bravo, não vai tirar satisfação com Sará, mas talvez vai doer um pouco nele, e ele vai diminuir um pouquinho a apreciação que ele sente por Sará, o amor que ele sente por Sará. Avak lashonará, não pode. Deus não falou a frase completa. Deus falou, tua esposa riu, ele tem que chamar a atenção de Sará, que foi uma falta de emuná, mas ele omitiu uma parte da frase para não diminuir o amor que Abraham sentia pela sua esposa. Muito mais o cuidado que a gente tem que ter para não causar ódio, para não causar desunião. Às vezes, Deus nos livre, tem um comentário que a pessoa faz que pode destruir um casamento, pode estragar a vida das pessoas, como a gente tem que ser cuidadoso. Só para fechar, Bezrat Hashem também, aqui entra em avak lashonará, cuidado para não revelar segredos que uma outra pessoa contou para a gente, mesmo que revelar esse segredo não vai causar nenhum dano, não vai causar nada negativo, é errado enganar a pessoa. Se ela confiou em você para te contar um segredo, não conta isso para ninguém. Ninguém tem permissão de você contar. Se essa pessoa te contou um segredo, e em especial, se ela te pediu para guardar segredo, nenhuma pessoa, como a gente falou antes, muita gente cai no erro de achar que para o marido, para a esposa, pode contar tudo. Não pode. Segredos, por exemplo, que uma pessoa te pede, uma amiga pede para a amiga dela, olha, não conta isso para ninguém, e a amiga acha que não tem problema contar para o marido. Tem problema contar para o marido. Bezrat Hashem, que a gente possa guardar segredos, que a gente possa merecer a confiança das pessoas, que a gente possa melhorar as nossas palavras para Bezrat Hashem, no nosso julgamento de Rosh Hashanah, a gente ser inscrito e selado como Tzadikim Gmurim, Bezrat Hashem, no livro da vida, no livro da Parnassá, no livro das Brachot, que a gente tenha um ano só de bons decretos. Bezrat Hashem. Shavua Tov.